transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Não me lançar só pra me mostrar o teu poder. Não preciso ver enorme lugar em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como deserto isso vai passar. Por isso resisto. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Milhões e milhões de vezes. Aleluia. Como os meus amigos que falam, assim como os anjos cantam, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu dou louvor a Deus aqui, de todo o meu coração, de todo o meu. Vocês, vai, de coração pra coração.
pessoal? E nós estamos falando esses dias aqui sobre o que nós acabamos de louvar, sobre o milagre da ressurreição. Se você pegar o seu calendário, você olhar, você vai ver que faltam 6 semanas para nós celebrarmos o dia da ressurreição de Cristo. Porque a Bíblia diz que as primeiras pessoas a testemunharem o milagre da ressurreição foram algumas irmãs nossas, mulheres piedosas, que acordaram no domingo bem cedo para ir até o sepulcro. Amém? Eu acredito que elas foram para levar alguma dignidade para o corpo de Jesus. Porque, irmão, naquele tempo era assim, uma pessoa quando ela era crucificada, ela não era tirada da cruz no mesmo dia, o corpo ficava lá, pessoal, às vezes dias. Era uma humilhação muito grande. Mas como o Senhor Jesus tinha amigos, amém? Ele tem amigos aqui, pessoal? Ele tinha amigos, então ele conseguiu que tirassem o corpo no mesmo dia. É claro que havia um propósito de Deus, já estava tudo... Não foi uma feliz coincidência, já era plano de Deus, amém? Um discípulo de Jesus chamado José de Arimateia, ele tinha um sepulcro que ficava ali perto do Monte Calvário, onde o Cristo tinha sido crucificado. E eles conseguiram, Jesus morreu 3 horas da tarde. Eles conseguiram que antes das 6 horas da tarde o governador desse permissão para tirar o corpo. E por que antes das 6? Porque depois das 6 não podia mais. Depois das 6 horas da tarde era o sábado dos judeus. Então o judeu não faria mais nada. Ninguém iria tirar o corpo do nosso Cristo, ninguém iria tirar o corpo dele depois das 6 horas da tarde. Ninguém ia fazer isso. Então antes das 6 horas eles conseguiram a permissão, tiraram o corpo. Eu acho que deve ter sido aquela coisa meio na pressa, sabe? Corre, vamos embora. Pegaram assim, naquele pano assim, colocaram no sepulcro. Foi o tempo de rolar a pedra e sair correndo. Mas não foi uma coisa digna, amém? Eles devem ter ficado muito tristes. Imagina a família, o pessoal chorando. Puxa vida, a gente não teve tempo nem de dar um banho no corpo, de limpar, sabe aquela coisa? Aí no domingo de manhã, o que aquelas mulheres, discípulas, amigas, pessoas da família pensaram? Vamos até o sepulcro, vamos limpar o corpo, vamos colocar uma veste digna nele, vamos ungir para colocar um perfume, amém? E elas estavam indo, aleluia. Mas quando elas chegaram, irmãos, a pedra estava removida, amém? E havia um anjo de Deus lá que disse para elas: por que é que vocês vieram buscar entre os mortos aquele que está vivo? Louvado seja Deus. As pessoas estão querendo reerguer, levantar o que Deus derrubou. É um nível espiritual caindo, amém? Eu estava me lembrando dessa palavra, e eu lembrei de 2 versículos bíblicos. O primeiro está em Mateus 24:12. Não precisa abrir não, vou só citar só. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos o quê? Gente, nós já estamos vivendo nesse tempo. Amém? O tempo em que o amor das pessoas estão esfriando. Por quê? Porque a iniquidade, o que é iniquidade? O pecado está aumentando. A balança é dessa forma, o pecado pesa, o amor esfria. E isso, infelizmente, a gente vê sinais disso no meio da igreja. Pessoas que o amor esfriou. Irmão, tem gente que se você sentar para conversar com ela, você vai ficar assustado de saber quanta coisa ela já fez para Deus. Se você sentar, você nem imagina, mas às vezes aquela pessoa que está ali quietinha, aquela pessoa já foi um pregador da palavra, já foi um obreiro dedicado. Pessoa que expulsou demônio, evangelizou, subia no monte, fazia. Pastor, por que a pessoa parou? Porque esfriou. O que a Bíblia diz? Por se multiplicar a iniquidade. A pessoa começou a ver tanta coisa errada que um dia a pessoa desanimou. Quer saber? Não vou fazer mais nada também. Por misericórdia, talvez a pessoa nem saiu da igreja. Ela está dentro da igreja, mas está morta. Comparada ao que foi, a estrela que já foi na mão de Deus, a estrela caiu. Não brilha mais. Amém? A outra passagem, essa eu vou abrir aqui, senão eu vou ficar esperando ali o pessoal de novo. É segundo aos Tessalonicenses, irmãos, capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 2. Eu falei 3, mas é o 2. Diz assim, o versículo de número 1 diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Agora preste atenção. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então olhem para mim. Quando o nosso irmão Paulo escreveu a primeira carta para os Tessalonicenses, ele tocou no assunto da segunda vinda de Jesus. Lembra que eu falei para você do arrebatamento, da ressurreição dos mortos? Amém? O povo lá de Tessalônica gostou do assunto da vinda de Jesus, só que daí teve um problema. Teve um falso, um mentiroso, que escreveu uma carta, e naquele tempo acontecia isso. Eles escreviam, os falsos mestres, os falsos pregadores, quando eles queriam espalhar uma mentira e queriam que as pessoas acreditassem na mentira deles, eles assinavam como se fosse alguém relevante que estivesse escrevendo. Então mandaram uma carta para os Tessalonicenses dizendo que Jesus ia voltar naqueles dias. E assinaram lá, assinado Paulo. Só que nós estamos falando, irmão, de 2000 anos atrás. Amém? Naquele tempo, hoje, irmão, uma notícia chega, às vezes até você desmentir ela demora. Imagina, pessoal, nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. Tem irmão aqui que ainda é da época que se mandava carta. Quem ainda lembra disso? Quem ainda lembra? Vocês lembram disso, pessoal? Os mais jovens estão aqui. O que é isso que o pastor está falando? Há muitos anos atrás, quando os dinossauros ainda andavam sobre a terra, nós nos comunicávamos por papel, jovens. Como é que era isso? A gente escrevia uma carta, mandava pelo correio, demorava às vezes um tempão para chegar. Quem que viveu isso aqui? Quem namorou por carta aqui? Deixa eu ver. Né? Você ficava lá, meu Deus, né? Você ficava lá todo dia olhando na caixinha. Será que chegou a carta da Gertrude hoje? Deixa eu ver. Né, irmão? Tem irmãos aqui que viveram isso, né? A molecada hoje, né, irmão? Tem o celular na mão, né? Acaba de sair da casa da menina, já está falando com ela aqui, olhando. Ô, Feló, tudo bem? Nós estamos aqui. É assim ou não é? De vez em quando vê uns nomes aqui, irmão. Não sei se é revelação. Aí, voltando aqui que eu estava falando para vocês, irmãos, irmãs. Naquele tempo da Bíblia era mais difícil ainda. Imagina. Uma carta. Imagina, Paulo escrevia. Ele mandava por um mensageiro. O mensageiro às vezes ia ter que pegar um barco. Navegar às vezes semanas, dependendo do caso meses, até a carta chegar na igreja. Amém? E aí, a resposta às vezes levava 1 mês, 2 meses para chegar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Alguém mandou lá para os Tessalonicenses uma carta falsa dizendo que era de Paulo. É por isso, irmão, olha para o pastor. É bom até explicar isso aqui. É por isso que de vez em quando aparece aí uns falsos evangelhos. Já teve alguém que chegou para mim, pastor, o senhor ficou sabendo que tem um evangelho de São Tomé? Evangelho de Maria Madalena? Irmão, é tudo isso que eu estou falando para você. Eram os falsos mestres do tempo da Bíblia que escreviam mentiras e para poder ter respaldo nas suas mentiras, colocavam um nome. Aqui quem está escrevendo é Pedro, quem está escrevendo é Paulo. Só que as verdadeiras cartas, aquelas que nós sabemos que são verdadeiras, estão todas na Bíblia. Amém? Essas aqui, durante toda a história da igreja, foram comprovadas, aceitadas. Os pais da igreja citaram tudo que nós temos aqui. Amém? Essas outras nunca foram citadas, mencionadas. Por quê? Porque lá naquele tempo todo mundo sabia que era mentira. Só que hoje alguém descobre de vez em quando aí, aparece, e o povo fica doido. Olha, agora apareceu o evangelho de Judas Iscariotes. Tudo mentira, pessoal, não tem nada a ver, amém? Mas aí os irmãos entenderam. Chegou uma falsa carta lá em Tessalônica. O que aconteceu? O povo leu que Jesus ia voltar naqueles dias, todo mundo da igreja parou de trabalhar. Já que Jesus vai voltar, então todo mundo largou o trabalho, todo mundo ficava o dia inteiro à toa. Aí começava a ter problema de não ter o que comer. Quem não tinha o que comer ia na casa de quem tinha. E ficava essa vida. Aí Paulo teve que escrever uma carta para os Tessalonicenses dizendo: gente, não vos movais facilmente do vosso entendimento.
quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como que de nós, como se eu tivesse escrito, não fui eu que escrevi, é isso que ele está dizendo, amém? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí Paulo fala, o que vai acontecer antes? Ele fala, porque não será assim, volta lá, onde a gente estava. Deixa eu voltar aqui, senão eu fico... Vamos lá, versículo de número 3, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Então olha para o pastor, antes que Jesus venha, vai acontecer uma coisa. O quê? Não será assim, sem que antes venha a apostasia, é isso aqui que eu queria falar com você, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, o filho da perdição, de quem Paulo está falando aqui, é o anticristo. Vocês já ouviram falar do anticristo? Quantos já ouviram falar dele? Muito em breve ele vai se manifestar, ele vai aparecer, amém? A besta que se levanta do mar, lá de Apocalipse capítulo 13, vai ser um homem que vai receber do diabo todo o poder dele. A Bíblia fala isso lá em Apocalipse 13, que o dragão vai dar à besta que surge do mar todo o poder dela, para enganar a humanidade, para fazer com que as pessoas adorem o diabo. Depois você lê isso lá na sua casa, não vai dar tempo da gente ver agora. Esse anticristo vai aparecer, mas antes que ele apareça, o cenário já está sendo montado. Imagina que vai ter uma peça de teatro. Daqui a pouco chega o ator, chega aquele que vai representar o papel. Mas antes dele aparecer, a gente prepara tudo, o ambiente, para que tudo esteja pronto para ele chegar e as pessoas já estejam no clima. Amém? O mundo já está sendo preparado para quando o anticristo vier. E Paulo diz que antes que ele venha, antes que ele se manifeste, haverá um tempo de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. E é exatamente o que nós já estamos vivendo hoje. São pessoas se afastando da igreja com a desculpa de que dá para ser crente em casa sem precisar congregar. É um monte de gente desigrejada. Não, igreja não é ir, igreja é ser. Você vai ouvir esses ditados por aí, irmão. É exatamente o que o diabo quer que as pessoas acreditem. Que as pessoas não precisam estar unidas. E aí você começa a ver um monte de gente pregando contra a santidade, contra o compromisso com Deus. É a igreja pregando que se um homem quiser casar com um homem, pode. Mulher quiser casar com mulher, pode. Que se o homem quiser largar a esposa e arrumar outra, pode. É o que está acontecendo. O que é isso, irmão? É a apostasia. É pastor subindo no altar e falando, não, se você quiser tomar bebida alcoólica, pode, não tem problema. E as pessoas estão abandonando a fé dentro da igreja, mas vivendo uma vida fria, mortas. O que eu estava falando com vocês agora há pouco. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, daqui a pouquinho, olha para o pastor, o mundo vai estar prontinho para o anticristo. Porque as pessoas vão estar tão longe da fé que quando alguém quiser reconstruir Jericó, o povo não vai achar estranho. Vocês entenderam agora? Lá nos dias do rei Acabe, agora vamos ligar a palavra. A coisa estava tão feia, o pecado estava tão grande, todo mundo deixando de adorar a Deus para servir a Baal, participando daquelas festas sujas, irmão. Os cultos a Baal eram festas cheias de prostituição, de bebedeira. Você consegue imaginar o povo de Israel participando disso? É igual, irmão, é igual os crentes hoje participando do carnaval e falando que não tem problema. Cantor evangélico cantando no carnaval, abrindo o carnaval, é exatamente isso, é a apostasia, é o abandono da fé. Quem está entendendo, diga amém. São as pessoas querendo levantar o que Deus derrubou. Apostasia, o abandono da fé. A iniquidade aumentando e o amor esfriando. Israel estava nesse momento. É por isso que a Bíblia diz que Acabe foi o pior rei de Israel naquele tempo. Porque ele fez com que todo um povo deixasse de servir a Deus para servir o diabo. E nessa hora, pastor, o que acontece? Quando está todo mundo frio, quando está todo mundo morto, nessa hora Deus procura o fiel. O Salmo 121 é lindo, irmão, eu amo. Quando eu estudava, eu lembro que eu peguei o meu caderno e eu escrevi ele todinho assim.
E ali está escrito: os olhos do Senhor, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Deus está buscando aqueles que são dele. Amém? E aí, olha para o pastor, aquela situação de miséria espiritual, capítulo 17, versículo 1, vamos voltar lá para o Reis. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. O segredo está aqui, ó. Perante cuja face estou. Eu estou diante da face dele. Eu estou diante da presença dele. Diga a glória a Deus. Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Gente, que coisa extraordinária. O povo, irmão, olha para o pastor, vivendo no pecado. Os profetas, os que não morreram com medo, escondidos. Deus vai e Deus pega um homem que ninguém conhecia. Elias era um tisbita dos moradores de Gileade. Ele morava lá nas montanhas de Gileade, numa cidadezinha, num povoado que, se você procurar no mapa, você não encontra. Ele era de Tesbe. Você nunca mais ouviu falar de novo desse lugar. Por quê? Porque era um lugar sem relevância, sem importância. Amém? Me perdoa a forma que eu vou falar. Deus pega esse homem, pessoal, simples, humilde, que ninguém sabia que era, e Deus levanta ele como um profeta para aquela geração. Um homem que vai diante do rei com intrepidez, com coragem, com ousadia, e profetiza contra o pecado do rei. Segundo a minha palavra, Deus está fechando o céu, não vai cair chuva, não vai cair orvalho nos próximos anos. Irmão, quando a coisa fica feia, Deus não levanta métodos. Deus levanta homens e mulheres, servos dele. Está no tempo, olha para o pastor, de se levantarem homens e mulheres, pessoas que vão fazer a diferença. Quem está entendendo, diga amém. Está na hora de se levantar homens aqui na igreja que vão dizer: na minha casa não vai ser como é no mundo. Está todo mundo fazendo errado, pois na minha casa vai ser diferente. Eu e a minha casa serviremos. Essa palavra, ela é uma palavra de decisão. Se você pegar lá Josué 24, quando Josué disse isso, o que Josué está falando para o povo é o seguinte: se vocês quiserem servir os deuses dessa terra, vocês vão servir, mas na minha casa, eu e a minha família, nós vamos servir a Deus. Quem está entendendo, diga amém. É isso que você tem que colocar no coração. Você tem que chegar hoje no seu trabalho, na escola que você estuda, aonde você foi, dizer: olha, se vocês quiserem viver do outro jeito, podem viver, mas na minha casa se serve a Deus. Na minha casa não vai entrar essa maldade que tem no mundo, não vai entrar essa prostituição, essa sujeira. Eu vou servir a Deus, minha casa vai servir a Deus, minha família vai servir a Deus. Eu vou ser um marido fiel à minha esposa e meus filhos verão isso. A mulher tem que entender isso. Eu serei uma mulher fiel ao meu marido, submissa ao meu marido. Vão dizer que eu sou louca, que eu sou doida, que eu sou atrasada, mas eu vou servir a Deus. Meus filhos vão saber que o pai deles é um homem de Deus. Minhas filhas vão saber que a mãe delas é uma mulher de Deus. Amém, irmão? Não vai ser igual o Honre, que foi um pecador e passou o pecado para o filho dele. Assim será com você na sua casa. Você servindo a Deus e os seus filhos crescendo no temor de Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Uma das coisas que eu acho mais lindo na Bíblia é isso, que às vezes no meio de um tempo onde todo mundo está lá pecando contra Deus, Deus pega um homem. Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa de um fiel. Se Deus encontrar um homem fiel, uma mulher fiel aqui nessa igreja, irmão, através dessa pessoa Ele faz uma grande obra. Ele faz uma revolução. A revolução começa na sua casa, daqui a pouco está na sua rua, quando você vê, está alcançando essa cidade, esse país. Amém, irmãos? Amém, pessoal? Em nome de Jesus, que assim seja com você. Deus pega Elias. E aí a história do Elias é tremenda. Eu vou falar um pouquinho, que se eu for ler vai demorar muito. Deus chega para Elias depois disso, e Deus fala para ele: agora você vai lá para o ribeiro de Querite. Você vai se esconder lá, e eu ordenei aos corvos que te sustentem. E aí, irmão, o nosso irmão Elias, ele vai para o deserto. Essa aqui é uma parte da história do Elias que eu acho que, se você perguntasse para ele, ele ia falar: foi a parte mais difícil da minha vida. Sabe por quê? Porque toda pessoa que serve a Deus,
ela quer estar em evidência. Quem prega, quem canta, quem é obreiro, quem serve a Deus, irmão, ele gosta de ver Deus fazendo a obra. Amém? Pastor gosta de estar no altar pregando, gosta de chegar no domingo na igreja e ver multidão. Só que tem uma coisa: existem tempos na nossa vida que são tempos de deserto. E o deserto na Bíblia ele é uma escola. É um tempo de preparação. Deus nunca vai usar uma pessoa que antes ele não tenha preparado. No deserto, nesse tempo de provação, tempo em que você está às vezes, sabe, num momento pequeno, lidando com coisas pequenas, ali é o tempo onde Deus está moldando o seu caráter. Deus está lapidando você. Amém? Deus está te ensinando a ser humilde. Deus está te ensinando a ser fiel. Se hoje você está nesse tempo da sua vida, pastor, eu queria tanto estar sendo usado por Deus e parece que Deus me colocou na geladeira. Fique em paz, Ele está guardando você para uma grande obra. Amém? E Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Só que para Ele fazer essa grande obra na sua vida, ali naquele tempo de deserto, você vai ter que deixar Ele moldar o seu caráter. Elias teve que aprender a confiar em Deus, depender de Deus. Porque lá no deserto onde ele estava, irmão, não tinha supermercado, não. Ele dependia que os corvos viessem trazer pão e carne para ele, imagina. Irmãos, o Elias teve que aprender a confiar em Deus. Não sei depois de quantos meses a Bíblia vai dizer que a água do ribeiro secou. E o Elias não saiu dali. Ele esperou uma voz de Deus para dizer: Elias, agora você vai sair. Você vai até Sarepta, que é em Sidom. Lá eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Agora o Elias iria recomeçar no ministério. Ele ficou um tempo escondido. Agora Deus manda ele ir pastorear uma ovelha. Tem pastor que se for para ir cuidar de uma ovelha, ele não vai. Quando vai, vai de qualquer jeito. Elias foi com fé, foi com amor. É nas pequenas coisas que Deus está preparando para as coisas grandes. Diga glória a Deus. Você chega para trabalhar num lugar, não é o serviço que você gosta, você faz de qualquer jeito. Deus não vai promover você. Ainda que seja, irmão, uma coisa que você não gosta de fazer, faça o seu melhor. Você está fazendo para o Senhor. Deus está vendo você fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Quando Elias chega até a cidade, ele não encontra uma viúva rica. Ele encontra uma mulher pobre, que está à beira da morte, inclusive. Elias pede água. Quando a mulher está indo buscar, ele fala: me traz também um bocado de pão na tua mão. Ela se volta para o profeta e diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem. Quando fala bolo, não é esses bolos de festa gostoso, não. O bolo ali seria um pouquinho de farinha amassado no azeite e feito ali no forno. Uma massa que ficava uma massinha assim fina, meio seca ali. Ela disse assim: não tem nem isso. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na panela. Eu vou preparar para mim e para o meu filho. A mulher tinha um filho pequeno. E nós vamos comer e vamos esperar a morte. Ali Deus também estava provando a fé de Elias. Porque se o Elias olhasse para aquela mulher e ficasse com dó dela. E às vezes, irmão, olha para o pastor. Tem gente que está perdendo a bênção porque ela quer que os outros tenham pena dela. E tem gente que tem pena dela. E isso é que está mantendo a pessoa na miséria. Se o Elias tivesse ficado com dó da mulher e falado: ah, não, tadinha, ela só tem um pouquinho de farinha, ô minha senhora, come aí que eu estou indo embora. Ela teria morrido de fome e ele também. Ela teria feito aquele último pão, teria comido ela e o filho e depois teria morrido. E o profeta também teria morrido. Mas Elias foi homem de Deus, ele teve fé. Ele disse: vai e faz primeiro para mim. Parece loucura, né, meus irmãos? Se fosse hoje, imagina o que não iam falar do Elias. Esse ladrão desgraçado. Pastor é assim, é tudo ladrão. Ah lá, foi na casa da mulher, tadinha da mulher. A mulher só tinha um pouquinho de farinha para ela, ele ainda pediu a farinha. A mulher só tinha R$10 para comprar comida para o filho, o pastor pediu os R$10 dela de oferta. Esses pastor ladrão. Pois é, irmão, a pessoa não sabe que aquele pouquinho que está na mão da pessoa é semente. Quando ela planta, vem a colheita. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso, irmão, chegar aqui no altar, olhar para vocês e ficar com dó de vocês. Ai, tadinho do povo, ó. Os irmãos hoje estão com uma cara de que estão sem dinheiro.
Irmãos, hoje eu não vou pedir oferta não. Não, pessoal, não existe isso. Aqui em São José eu não tenho esse problema que eu olho para vocês espirram, cai dólar, né, irmão? Aqui só tem gente rica aqui nessa igreja, diga a glória a Deus. Amém, pessoal? Você olha aí para o irmão, é a face da riqueza, é ou não é? Olha aí para o irmão para você ver. Né? Ele não ri normal, quando ele ri é assim, oi. É risada de gente rica aqui, diga amém. Mas imagine, irmão, a mulher, a face da própria miséria. E o profeta olha para ela e fala, você vai dar a farinha e o azeite do teu filho para mim. Depois o que sobrar você vai fazer para você e para o seu filho. Ele teve fé de pedir e ela foi doida de acreditar. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas, diga amém. Ela faz, leva para o profeta, volta para dentro de casa, tinha sobrado um pouquinho, ela pega, faz o último pão, amém? Come ela como filho. Sabe aquele sono que dá depois do almoço? Olha para a irmã e fala, sabe aquele sono que dá depois do almoço? Ela pegou o menino e foi dormir. Imagina a tristeza dela quando ela acorda. Ai meu Deus, e agora? Acordaram depois da soneca, não tem mais nada para dar para o meu filho. Só que quando ela volta na cozinha, ela olha na panela, peraí, eu achei que tinha acabado, parece que tem alguma coisa. Quando ela olha na panela, ainda tinha farinha. Só falta ter azeite na botija. Quando ela pega, o que tinha na botija? Dava para fazer, olha para o irmão e fala, dava para fazer mais um pão. Você não falou, né, irmão? Você não crê, né? Olha para o irmão e fala, dava para fazer mais um pão. E ela vai e faz mais um pão, diga amém. Só que olha que maravilha. Quando ela pega a farinha e joga lá para amassar, quando ela pega a mesma quantidade que ela tinha jogado, estava aqui, irmão. Ela não usou a farinha dela, ela usou a farinha de Deus e o azeite de Deus durante todos os 3 anos. Olha para o pastor, não era muito, mas o que tinha ali Deus não deixava acabar. E são, irmão, esses pequenos milagres que Deus faz todo dia na nossa vida que a gente às vezes não entende e não reconhece. Que todo dia Deus está sustentando você. Que todo dia Ele está te dando pão, diga amém. Que você vai para casa e você volta seguro. Que todo dia você pega seu filho, vai para a escola, filho, com Deus, e o seu filho volta bem. Amém? Isso é Deus cuidando de você no meio da crise. É Deus sustentando você, diga amém. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, nós estamos num tempo de apostasia. Eles estão num tempo em que a fé havia morrido. Amém, irmãos? O que acontece? O filho da mulher adoece. Essa eu quero ler com você. Capítulo 17. Versículo, aleluia. Versículo de número 17 também. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito nele, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim trazer a memória da minha iniquidade e matar o meu filho? Olha como é que estava o coração da mulher. Quando o filho dela morreu, ela olhou para o profeta e disse, foi para isso que você veio? Para me fazer lembrar dos meus pecados? Essa mulher, a fé dela estava o quê? Morta. O que eu quero que você entenda é o seguinte, não era só o filho da mulher que precisava voltar à vida, a fé dela também precisava. Tem um monte de gente dentro das igrejas, irmão, que está escandalizado, que está triste. Eu falei hoje aqui, parece que eu estou pisando, não, eu estou despertando. Gente que já foi muito usada por Deus, mas apagou por causa da iniquidade, porque viu coisa errada. Quem está entendendo, diga amém. Alguns até participaram de coisa errada. E um dia a pessoa ficou tão triste, tão chateada, que ela disse, eu não sou mais digno, eu não mereço fazer mais nada para Deus. Tem gente, irmão, que sabe que foi chamada por Deus, sabe que foi escolhida por Deus, mas um dia a pessoa tropeçou, sabe, se envolveu com alguém que não devia, e hoje a pessoa está lá sentindo que não é mais digna. Era essa mulher, vivendo aquele milagre da multiplicação, mas dentro dela se sentindo a pior pecadora. Quando o filho dela morreu, ela olha para o profeta e fala, foi para isso que você veio aqui, para me fazer lembrar que eu sou uma pecadora.
para me fazer lembrar que eu não mereço o amor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Está cheio de gente assim. E aí o que acontece, irmão? Isso aqui é lindo demais. Obrigado, Jesus. 19. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, deitou em sua cama e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho. Tem uma coisa que eu vejo na oração de Elias que eu quero falar que precisa ter na sua vida hoje. Elias olhou aquela situação e ele revoltou-se. Ele não aceitou. Ele pegou o filho da mulher, colocou na cama dele e ele falou: Deus, até esse não. Na casa onde eu estou não pode ter morte. É isso que você tem que colocar no teu coração. Você tem que se revoltar contra o que está acontecendo no mundo e tomar uma decisão: na minha casa isso não vai acontecer. Ah, puxa, a droga entrou na minha casa. Não, na minha casa eu não aceito. A prostituição, o adultério entrou. Não, na minha casa eu não aceito. Quem está entendendo, diga amém. Até o filho dessa mulher com quem eu vivo, não. Aqui eu não aceito. E aí a Bíblia vai dizer para nós, no versículo de número 20, e clamou, verso 21, então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Deus vai ouvir a sua voz, irmão. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Isso foi a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia. Um morto tornou a vida, diga amém. Só que eu vou dizer para você que logo em seguida outro morto ressuscitou. Porque olha o versículo de número 23. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu o menino à mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Gente, hoje eu sou pai. Hoje eu consigo entender o peso dessa palavra. Imagina essa mulher lá no quarto dela destruída, irmão. O filhinho dela morto. Você que é pai, você que é mãe, pensa. O menino morreu no braço dela e ela não pôde fazer nada. Imagina o grito de desespero. Filho, volta para mim. E o filho morto. E agora ela está lá, desolada, destruída. Está lá chorando, acabada. Quem está entendendo, diga amém. De repente alguém grita atrás dela: mamãe. Isso é lindo, meus irmãos. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Quando ela se volta para olhar, o profeta olha para ela e fala: mulher, está aqui seu filho. Se fosse você, irmão. Versículo de número 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. A fé daquela mulher ressuscitou naquele dia. Irmão, Deus está nos chamando para ressuscitar pessoas. O pecado está matando um monte de gente. Vamos ressuscitar esse povo, amém, irmão? Vamos levantar dos mortos aqueles que foram chamados por Deus e que não estão fazendo mais nada. Você que está sentado aqui, você que está assistindo em casa esse culto, você é um escolhido de Deus. Deus chamou você, seu lugar é servir a Cristo. Um dia você caiu, ou um dia você viu alguém cair e a sua fé caiu junto. Hoje Deus está me usando para ressuscitar você. Volta para a vida em nome de Jesus. Volta para a vida, irmão, você que está aqui. Deus tem uma obra linda na tua vida. É tempo de ressurreição. O nosso Cristo está vivo, Ele não está na cruz. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quem crê no amanhã? Olha para o irmão que está do lado e fala assim: os melhores dias da minha vida. Olha nos olhos verdes do irmão e fala assim: estão chegando. Olha para o pastor: irmão, o melhor tempo da tua vida não está no passado não. Você ainda vai viver o melhor de Deus. Olha para o irmão do lado e faz assim, ó. Ah, vai ficar bom. Vai ou não vai, gente? Quem crê, diga glória a Deus. Então se levanta só quem está vivo aí, irmão. Se o irmão demorar meia hora, isso é hora para ele ressuscitar. Em nome de Jesus, levantem as suas mãos. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Ressuscita, ó terra que estava morta.
vale de ossos secos. Volte a respirar, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita, ressuscita. Cante, igreja. Ressuscita, ó terra, terra que estava morta, vale de ossos secos, vale de ossos secos. Volte a respirar, volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento, o som do avivamento. A morte tornando vida, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita. Oh, glória a Deus. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer? O que posso dizer? Se já se foi a esperança, se já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Oh, glória a Deus, Filho do homem, Filho do homem, mude a história com sua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ressuscita, ó terra, terra que estava morta, vale de ossos secos, vale de ossos. Volte a respirar, volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento. A morte tornando vida, morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita. E eu profetizo sobre ti a vida. Venha, vida de Deus, venha vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba, receba sobre ti a vida. Vida de Deus, vida de Deus. Oh, eu profetizo sobre ti a vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba, sobre ti a vida, vida de Deus, vida
ressuscita. Ó terra que estava morta, vale de ossos secos, vale de ossos, volte a respirar, volte a respirar. Eu posso ouvir, posso o som do avivamento, o som do... A morte tornando vida, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita. Aleluia, aleluia. Cadê o som do avivamento? O som da vida de Deus voltando para você, meu irmão. O Espírito de Deus desce sobre você agora, e aonde havia morte, volta a haver vida. Aonde Satanás estava reinando, o reinado dele acaba agora. O reinado dele termina, em o nome de Jesus. Eu quero que a igreja levante as mãos para o céu. Pai, coloca agora nas mãos do meu irmão, na mão das minhas irmãs, desse povo que está aqui, meu Deus, uma unção, meu Pai, um poder, meu Deus, para ressuscitar, para trazer de volta a vida. E em nome de Jesus os mortos ressuscitarão. O milagre da vida acontece agora no meio desse povo. Homem de Deus, mulher de Deus, coloque as mãos sobre a sua cabeça agora, em o nome de Jesus. E como ministro de Deus agora, eu amarro o espírito da morte, em nome de Jesus, sem fazer violência no corpo dela agora. Amarra as garras para trás. Obreiros, atenção lá no meio do povo lá. Quietinho, as garras para trás. Todo espírito de morte, solte a casa dela, solte a família dela, solte a vida dela agora. Todos os males que estão lá, para manifestar por inteiro agora, do maior ao menor, do mais fraco ao mais forte agora, até manifestar o mais forte agora. Agarra para trás, as garras para trás. Você não pode lutar comigo. Você não tem força para lutar comigo. Põe as garras para trás agora. Quem manda aqui sou eu, em nome de Jesus. Quietinho, as garras para trás agora. Você é muito fraco. E esse grito que eu estou ouvindo agora é o grito da tua derrota. Esse grito é o grito da tua derrota. Solte agora. Solte agora. A casa, a família. Aonde houver no meio desse povo um espírito de morte, ele vai manifestar amarrado. Fecha os olhos aí, irmão. Atenção, obreiros, atenção, pastores. Os demônios não vão resistir, eles vão começar a estremecer aonde eles estiverem. Aonde você estiver escondido, espírito que foi mandado por obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, manifesta amarrado aí agora. Manifesta amarrado aí agora. Você que diz que vai matar esse casamento, que vai tirar o marido dessa mulher de casa, que vai levar para os braços da outra, da amante. Sai daí, espírito imundo. Sai daí, espírito de prostituição. Manifesta aí agora. Manifesta aí agora todo mal. E eu dou a você a ordem agora. Deixa ela. Saia dela. E não entre mais nela. As brechas que existem estão sendo tapadas agora. Pega tudo que é teu. Pega todo o teu mal. E você vai sair agora. Levanta ela. Endireita ela. Quem manda aqui sou eu. Endireita ela em nome de Jesus. Agora.
Põe ela de pé. Põe ela de pé. Você vai sair dela sem jogar ela no chão. Vai embora. Em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Todo mal. Vai embora. E não volte mais. Põe a mão no coração, filho. Fala assim, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Fala, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Diga, meu corpo está aberto para o Espírito Santo e fechado para todos os demônios. Em nome de Jesus. Receba a bênção, filha. Pode voltar para o seu lugar. Coloca a mão na cabeça e diga assim, todo mal, diga, vai embora. Joga lá para fora e diga, sai. Com fé, diga, sai. E não volte mais. Em nome de Jesus. Agora pode levantar as mãos, irmão. O milagre da vida está acontecendo. Os enfermos estão curados agora, irmão. Você estava desenganado, mas Jesus Cristo te dá saúde agora. O meu Deus está ressuscitando famílias, casamentos aqui hoje. O filho perdido volta para casa. O filho que estava morto. Oh, eu posso ouvir o som do avivamento. Cadê o glória a Deus? E agora receba o Espírito de vida. O Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus agora. Receba a vida de Deus. Toda a igreja dando glória a Deus agora. Toda a igreja dando glória a Deus agora. Toda a igreja adorando. Oh, aleluia, aleluia. Oria laba, chora, balaba, laba, canta, laba, 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 sheba, laba. Sheba, laba, laba, canta, laba, laba, chora, balaba, laba. Sheba, laba, 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 laba. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Cadê aquele glória a Deus? Cadê aquele glória a Deus? Ressuscita! Oh! Ressuscita! Ó terra que estava vale de ossos secos, vale de ossos secos. Volte a respirar, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ressuscita. Levanta as mãos aqui na direção do altar. Eu termino declarando a vida sobre você. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba, meu irmão. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Aonde você precisa da vida de Deus, receba agora. Receba o milagre. Saia daqui hoje com essa bênção, com essa vitória. Aonde você precisa, creia. Você vai contar esse testemunho. Só quem crê dá glória a Deus aí, irmão. Só quem crê diga aleluia. E vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Rei Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. E creia que todos vocês estão saindo daqui com um milagre. Você de casa, receba a bênção em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém, pessoal? Senta.